A gente volta a falar sobre as eleições. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro visita ainda hoje municípios de Guanambi e Barreiras, na Bahia. Sobre o apoio ao presidente na região e também a reta final da corrida presidencial, a gente conversa agora, gentilmente nos atende, o ex-ministro da Cidadania, deputado federal João Roma, do PL da Bahia. Tudo bem, ministro? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Já nos preparativos, logo mais vamos decolar com o presidente Bolsonaro de Brasília, com destino a Guanambi. Devemos pousar 13 horas na Bahia, lá em Guanambi. E na sequência, em Barreiras, participar também de reunião com apoiadores. Ministro, o que é mais importante nessa reta final da campanha? Muito se fala também, além dos votos do Nordeste, os votos de Minas Gerais. Como que é possível conciliar todas essas regiões nesta reta final? Fazendo chegar a informação às pessoas. O segundo turno é uma eleição diferente, limpa mais o tema que é debatido. No primeiro turno, há uma participação muito grande de deputados estaduais, deputados federais. Isso, de alguma maneira, mexe em toda a dinâmica do processo eleitoral. E agora, no segundo turno, é uma grande oportunidade dos candidatos mostrarem suas propostas e se perceber realmente o que é que está em jogo em relação ao futuro da Bahia e ao futuro do Brasil. É fundamental, nessa reta final, cada um dos candidatos colocar com clareza suas propostas, diminuir a rejeição, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um item fundamental para dar essa diferença e para que cada candidato possa, sim, pegar essa fatia do eleitorado, que talvez não seja movido por paixão a nenhum dos candidatos, mas que tem, sim, que chegar ao momento e escolher o que é que pretende para o futuro do Brasil. Pergunta de Ricardo Salles. João, bom dia, prazer em vê-lo, parabéns pela eleição da esposa, deputada federal. Como é que está a relação da campanha de ACM Neto e a campanha de Jair Bolsonaro aí na Bahia? Bom dia, Ricardo, parabéns também pela sua bela votação em São Paulo. Será um grande congresso, sem dúvida nenhuma, com a sua presença, da minha esposa Roberta Roma, a mulher mais votada para deputado federal na Bahia. Na Bahia, nós declaramos apoio ao candidato ACM Neto, pois deixamos muito claro que o nosso adversário na Bahia e no Brasil é o PT. E desta maneira... Pode falar, deputado, estamos ouvindo. E dessa maneira, colocamos com clareza, o candidato ACM Neto permanece na mesma tese do primeiro turno. Ele se mantém neutro, né, perante a eleição nacional. Acho que ele tem receio, né, ele interpreta que tem uma parcela do eleitorado que vota no candidato Lula e que vota nele. Então, ele continua sem manifestar, né, a sua opinião sobre a eleição nacional. Mas, desta mesma maneira, nós estamos engajados buscando seguir, né, nesse apoio e fortalecendo as bases. Hoje mesmo, na Bahia, teremos a presença de pessoas que estavam no palanque da ACM Neto no primeiro turno e que, neste segundo turno, passadas as eleições proporcionais, estão se manifestando a favor do presidente Bolsonaro. Amanda Klein. Deputado, bom dia. Acho que entrou uma ligação aí, o senhor já volta. Deputado, eu estou com os números aqui do TSE, do resultado do primeiro turno, e é uma missão difícil que o presidente Bolsonaro tem pela frente na Bahia, que, aliás, é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, porque Lula foi muito bem votado no estado na primeira rodada. Ele teve quase 70% dos votos, 69,73% dos votos, 5.800.000, muito mais que o dobro de Bolsonaro, que teve 24,31%, 2.047.000 votos. E, dessa vez, ele já não tem mais o senhor que, no primeiro turno, era candidato ao governo do estado e ajudava a levar o nome dele. Como o senhor mesmo disse, a ACM Neto preferiu a neutralidade justamente porque sabe da popularidade do ex-presidente Lula na Bahia. Vocês conseguiram avançar ou como pretendem avançar nessa reta final? É uma missão difícil, o senhor concorda? Olha, conseguimos avançar sim, Amanda, tanto que as próprias pesquisas demonstram que, nesse segundo turno, o candidato Lula ampliou 1% de vantagem na Bahia, enquanto Bolsonaro avançou 5%, que proporcionalmente é uma grande diferença. Então, Bolsonaro já saiu de 25% para 29%, acredito que passa dos 30% na Bahia, o que, sem dúvida nenhuma, vai diminuir a quantidade de votos entre Lula e Bolsonaro na Bahia, assim como também no Nordeste. Já na outra eleição, a diferença do primeiro turno para o segundo turno também foi vantajosa para o candidato Bolsonaro.
E isso tende a se repetir na Bahia nesse segundo turno. Como eu disse, o segundo turno é uma outra dinâmica de campanha, em especial aqui no Nordeste, as campanhas de deputados estaduais e federal, ela exerce, né, um grande magnetismo, né, uma grande estrutura no primeiro turno, e agora fica mais claro para a população poder discutir os projetos, o que é que cada candidato tem feito, como está o Brasil e o que cada um pretende para o futuro do Brasil. Eu acredito que nós vamos diminuir essa diferença de Bolsonaro para Lula aqui no Nordeste, estamos somando esforços, e muitos prefeitos, muitos parlamentares que no primeiro turno não manifestavam apoio a Bolsonaro, com receio de olhar uma pesquisa e se influenciar por isso. Agora, no segundo turno, muita gente está se manifestando. A campanha cresceu de Bolsonaro aqui no Nordeste, na Bahia em especial. A pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, deputado. Ontem, o ministro Fábio Faria fez uma denúncia de que 154 mil inserções de rádio da campanha do presidente Bolsonaro não teriam sido veiculadas, o que equivaleria a 53 dias de transmissão. E parece que boa parte dessas rádios envolvidas era da Bahia. Eu queria saber o que o senhor acha dessa notícia. Eu acho que é uma denúncia gravíssima. Nós já tínhamos alguns informes, né, de pessoas que reclamavam, dizendo que a propaganda não estava sendo vinculada. É fundamental nesse momento, já que o assunto está no âmbito do judiciário, instrumentalizar, pegar justamente as clipagens disso, né, colocar comprovação disso, porque de fato é um fato, isso é muito relevante no período eleitoral. Cada candidato precisa ter paridade de árbitros. E isso é o que, inclusive, caracteriza o segundo turno. Os candidatos têm tempo igual de rádio e TV, né, e isso é fundamental, né, para o fortalecimento da democracia. Isso não quer dizer que é a mesma matéria de o tribunal dar inserção para um ou para outro. Isso não quer dizer direito de resposta, isso quer dizer de paridade, né, de acesso à informação para o eleitor, crucial, né, para o jogo democrático. Então, é fundamental nesse momento que possa ser comprovado, né, de maneira documental, inclusive, que foi o despacho ontem do ministro Alexandre de Moraes. Então, é fundamental que isso se comprove, porque comprovando, nós teremos, sim, encontrado aí um grande desequilíbrio nesse processo eleitoral brasileiro. Nós estamos vivendo um momento muito tenso, né? Essa é uma das eleições mais importantes da história do Brasil, como também uma das mais acirradas, e é fundamental que haja o fortalecimento das instituições através, inclusive, da implantação de uma justiça plena, de uma justiça com regras claras. Está havendo muito desequilíbrio desse processo eleitoral, né? O avanço, inclusive, de medidas que começam a atacar, inclusive, a nossa aspiração de liberdade, né? Decisões que chegam a interferir em meios de comunicação. A Jovem Pan tem sido vítima disso, sentindo na própria pele as consequências, né, que um acirramento como esse, né, pode gerar dentro dos princípios da nossa nação. Então, é uma denúncia muito grave, precisa ser comprovada, né, e precisa chegar com essa documentação, porque, de fato, isto ocorrendo, né, teremos, sim, um grande desequilíbrio nesse processo eleitoral. Ex-ministro João Roma, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço, um forte abraço a todos, que Deus ilumine.